Hoje nós temos aí a alegria, né, de receber uma palavra direto do coração do Pai. É uma pessoa que vai pregar pela primeira vez aqui hoje. Então daqui um ano, anota aí que daqui um ano a gente comemora de novo. E a gente vai de comemoração em comemoração. Mas eu conheci essa pessoa ano passado, no aniversário de um amigo em comum. E eu não lembrava dele. Quando eu reencontrei ele, eu não lembrava de você lembra disso, né? Eu reencontrei ele numa conferência em São Paulo no ano passado. E aí um outro amigo em comum chegou e falou: cara, eu preciso te apresentar o fulano, porque ele está morando lá perto de Jundiaí e tal. E na hora que ele olhou, ele falou: eu conheço ele. E eu confesso que eu não lembrava dele, mas eu lembrei que eu tinha conhecido. Depois de alguns minutos você lembra. E desde então, ele e sua família decidiram caminhar junto com a gente aqui na Caminho Santo. Estão junto com a gente desde o comecinho, desde os primórdios, aí, desde essa época aí do culto mensal. E uma das coisas que nós como igreja queremos é que essa igreja não seja construída em cima de uma pessoa ou de um casal, né? Da minha personalidade ou do nosso casamento aqui, César e Pâmela, como pastores da igreja. Nosso objetivo é desenvolver pessoas. Nosso objetivo é ter pessoas ao nosso redor que vão construir junto com a gente, que vão continuar aquilo que nós estamos fazendo, que estão abraçando essa visão junto conosco. E você que está aqui como membro da igreja faz parte disso, né? Não tem a ver, de novo, comigo. Eu sempre falo, eu quero construir uma igreja onde eu possa viajar para ministrar, viajar para pregar, estar fora de domingo aqui e as coisas continuarem acontecendo. Porque não tem a ver com a nossa presença, tem a ver com o chamado de Deus sobre as nossas vidas, a convicção do Senhor de estarmos aqui. Então é uma alegria quando a gente tem pessoas novas que começam a se desenvolver, a se capacitar e a ministrar. Nós celebramos aqui recentemente a Nina também, que pregou a primeira vez junto com a gente há poucos dias atrás. E hoje eu queria que você recebesse com uma salva de palmas e com alegria no teu coração o Rodolfo, que hoje vai trazer a palavra para nós. É uma alegria hoje poder passar o microfone para você e deixar Deus compartilhar através do teu coração. Eu creio que nossas vidas serão impactadas essa noite. Então estende as mãos para cá, para nós orarmos sobre a vida do Rodolfo. Pai, nós te agradecemos por essa tarde. Obrigado, porque o Senhor é um bom Pai, que sempre nos surpreende. Nessa tarde, Senhor, nós oramos para que o Senhor venha usar o Rodolfo de maneira poderosa. Que o coração dele, junto ao teu coração, seja ministrado a nós aqui essa tarde. Nós abrimos os nossos corações para receber essa palavra. Que seja uma palavra que venha trazer direcionamento para nós como igreja. Uma palavra que venha nos confrontar e nos confortar. Eu oro agora declarando as tuas bênçãos sobre ele, uma unção para esse momento, Pai. Enche ele agora com teu Espírito Santo para essa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Alguém ainda aí com fome para receber mais da palavra de Deus? Amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é tão forte para mim que tem até um quadro na minha sala que fala desse tema. A gente vai falar hoje sobre a voz de Deus. E se você está com fome, feche os seus olhos. Eu quero orar novamente e para a gente poder entrar nessa palavra que Deus tem preparado para a gente essa tarde, essa noite. Senhor Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito em Caminho Santo. Obrigado porque o Senhor é o Deus de milagres, é um Deus de promessas. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar. Eu oro para que nossas vidas sejam impactadas pelo Teu poder. Eu oro para que vidas e destinos sejam destravados nessa noite, Senhor, à medida que navegamos e mergulhamos na Tua palavra. Queremos ouvir mais do Senhor. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado porque nós podemos Te sentir.
Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria para mim estar aqui. Obrigado, Pastor C. Vocês vão ver que eu chamo o Pastor César de Pastor C, carinhosamente. Pastor C. E eu queria agradecer muito. É uma honra estar aqui. Agradecer você, agradecer a pastora Pamela, os nossos líderes, Esdras e Nina Hayashi, pela confiança. É uma honra, é uma alegria poder estar aqui. E tem muito de Deus aqui. Muito de Deus. Isso aqui, hoje a gente estava vindo para cá, assim, chorando no carro. Ela falou, esse dia é um marco para a gente, como igreja, como família. Eu sei que é um marco para você, como homem da nossa família. Depois eu recebi um áudio da pastora Pamela falando a mesma coisa. Hoje é um marco na sua vida, um marco na nossa igreja. E eu nem lembrava que hoje era o dia 24, era o dia que a gente está um ano aqui. Então, Deus é pontual e amoroso e cuida de cada detalhe. Obrigado mesmo pelo convite, é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês. E é uma alegria estar aqui com a minha família. Né? Eu sou casado com a Cíntia. Alguns de vocês conhecem a gente por os docinhos. Né? E eu sou casado com a Cíntia, a gente tem 2 filhos, a Lara e o Davi. A Lara tem 8 e o Davi tem 7 anos. E a gente tem vivido essa temporada. Né? A gente estava em São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a gente viveu a vida inteira em São Paulo. E cresci lá, né? Me formei em São Paulo, estudei em São Paulo. Mas, num determinado momento do tempo, Deus tirou a gente. As pessoas às vezes perguntam, o que vocês estão fazendo no interior? E eu não sei, às vezes eu não sei explicar. Foi assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa rápida, foi uma coisa que Deus foi trabalhando no nosso coração. A gente pensou em morar no interior algumas vezes, até durante a pandemia, a gente tentou ensaiar algumas vezes, mas nunca deu certo. E aí, de repente, abriu uma oportunidade, a gente se mudou para Campinas. E 2 semanas depois, a gente estava em São Paulo ainda, os nossos líderes da nossa RD em São Paulo ligaram para a gente e falaram assim, vocês não sabem. Eu falei, o quê? O pastor César e a pastora Pamela estão abrindo uma igreja em Jundiaí. Eu falei, uau. E aí a gente começou a orar por aquilo, entender que era uma temporada que Deus estava trazendo a gente como família para o interior de São Paulo, e a gente queria fazer parte daquilo que Deus estava fazendo aqui no interior. E aqui em Jundiaí, mais especificamente. E a gente continua sendo esticado. Acho que muitos de vocês também têm experimentado isso, o esticar do Espírito sobre as nossas vidas e o que Deus tem feito e o que Ele quer fazer nas nossas vidas como igreja. Estou muito feliz também porque minha família está aqui hoje, meus pais. Levanta a mão aí, pai e mãe. Meu irmão também. E amigos preciosos, que eu chamo de amigos irmãos, que tem caminhado comigo. E se eu estou em pé aqui hoje, teve muita oração por trás. Meus pais sabem muito bem, acho que tantos joelhos dobrados. E se eu estou aqui em pé porque eles me sustentaram em oração, oraram por mim, continuam orando por mim. E tem sido precioso formar uma nova família, né? E formar novos amigos. E ver Deus tecendo novas amizades também. É muito lindo tudo isso. E vocês, quando o Pastor César me convidou para vir trazer a palavra nesse momento, a gente estava como igreja passando, né, pelo nosso plano de leitura, e a gente estava ali no livro de 1 Samuel. E uma parte específica do livro de 1 Samuel, do capítulo 3, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo, me chamou muito a atenção, aquilo estava no meu coração, eu estava meditando naquilo, e Deus depositou aquilo no meu coração. E assim que o pastor me ligou, me fez o convite, ele me mandou uma mensagem assim, 24 de setembro, topa? Aí eu falei, topa o quê? Eu não sei o que é, mas eu topo, entendeu? Então a gente está o esticar é assim, você nem sabe o que é e você vai e topa. Então ele falou assim, você topa? Eu falei, topa, o que é? Pregar dia 24. Eu falei, vamos que é de Deus e eu sei que tem algo de Deus. E aí eu estava com aquele capítulo de Samuel no meu coração e eu senti muito naquela hora que era algo para a gente, né, para eu trazer, que Deus queria trazer para a gente como igreja, como família, Caminho Santo. E vocês vão ver que durante essa palavra, eu faço muitas referências ao elemento água. E água, para mim, é algo que conecta muito comigo. Eu sou, para quem me conhece, eu gosto muito e até, né, vindo do Rio de Janeiro, praia, aquele negócio, eu me conecto muito com água.
Então eu amo esportes de aventura, principalmente os aquáticos, né? Eu gosto de caiaque, surf, wake, mergulho, tudo que é em cima, embaixo da água, o que tem água eu gosto de fazer. Então vocês vão ver que tem muitos elementos de água, referências sobre água aqui nessa palavra. E há um tempo atrás eu recebi uma palavra, a gente estava ainda em São Paulo, numa reunião de oração, e eu recebi uma palavra, e eu sei quando Deus tem algo poderoso para ser liberado na minha vida, uma palavra profética, se tem o elemento água. Se tem o elemento água, eu falo, nossa, é de Deus, pode vir, libera. E assim, a maioria das vezes que eu recebo uma palavra profética, tem água envolvida. É impressionante, Deus é claro. Não podia ser mais claro que isso. E a gente estava numa reunião de oração, e aí, quase indo embora, e aí um rapaz vem para mim assim, ele fala, Rodolfo, antes de você, eu queria falar com você. Aí ele ora, começa a orar comigo, e aí ele fala assim, tive uma visão, eu queria compartilhar com você, tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem. E ele falou assim, eu vi você surfando uma onda. Aí eu falei, surf e onda, a água é comigo, vem, pode trazer, pode liberar a palavra. Ele falou, eu te vi surfando uma onda, mas não era uma onda qualquer. Era uma onda do Espírito. E aí ele falou aquilo me marcou, eu fiquei com aquilo, e eu queria, meu convite hoje para a gente, eu queria declarar isso sobre a nossa igreja Caminho Santo, que a gente vai surfar novas ondas no Espírito a partir de hoje, a partir desse momento, desse marco de um ano como igreja Caminho Santo, eu oro para que a gente possa surfar novas ondas no Espírito. Eu libero isso agora em nome de Jesus sobre a sua vida, eu declaro novas ondas do Espírito sobre a sua vida. E foi muito lindo quando Deus me trouxe isso, e nessa noite a gente vai ver junto um trecho da história de alguém que ouviu muito atentamente a voz de Deus. E vamos deixar que Deus, inspire a gente nessa tarde, nessa noite, à medida que a gente caminha por esse texto específico que a gente vai ler. E antes da gente entrar no Samuel, mais especificamente, eu queria que vocês abrissem no capítulo 21 de Juízes, o livro de Juízes, capítulo 21. Versículo 25, vamos lá. Capítulo 21, versículo 25. Diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vou ler de novo. Naqueles dias não havia rei. Fala comigo, rei. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E por que eu estou falando do livro de Juízes? Quando a gente olha a história do povo de Deus, e a gente olha especificamente o livro de 1 Samuel, ele vem num momento crítico ali, depois do livro de Juízes. E é um momento que, se a gente olha com atenção, ele tem sim o livro de Juízes histórias inspiradoras, que eu e você a gente conhece, mas se a gente olha com cuidado, principalmente o final do livro de Juízes, ele vai ter histórias ali tenebrosas do povo de Israel. Você tem relatos de corrupção, sequestro, está acontecendo falhas morais dentro do povo. E é um período que ele mostra um ponto baixo na história de Israel. E a gente vê falhas morais, falhas éticas, falhas espirituais acontecendo. O povo ele não estava obedecendo o que havia sido estabelecido por Deus. E se eu puder fazer uma ilustração, é como se... Eu falei que eu vou falar muito sobre água. É como se o povo de Deus ele não estava frutificando. Você não tinha água saindo, água fluindo, não havia fruto saindo daquele povo. E eu faço uma ilustração aqui como o Mar Morto. O Mar Morto ele está no norte ali, no Oriente Médio. E o Mar Morto, por que ele chama Mar Morto? Ele é abastecido pelo Rio Jordão, que vem lá de cima. E ele abastece, ele desemboca no Mar Morto. E o Mar Morto nada mais é do que um lago. O que acontece? O Mar Morto ele não tem saída de nenhum tipo de afluente de rio. Ele não tem saída para nenhum lugar. O que acontece? A água fica ali, ela vai evaporando por umidade. E o que acontece com a água? Ela fica extremamente salgada. E por ficar extremamente salgada, essa água
não consegue estabelecer as circunstâncias necessárias para ter uma vida aquática. É um mar morto, não tem vida. Israel estava passando por um tempo parecido, é como se você não visse vida ali acontecendo naquele povo, não tinha vida saindo. E aí a gente vê que ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo na história de Juízes, é muito interessante ver que tem um valor importante para chegar até 1 Samuel. Porque o livro de Juízes ele vai mostrar a condição humana, mas ele vai mostrar também a necessidade da graça de Deus em enviar um rei para o povo de Israel, para resgatar aquele povo. E aí a gente chega no livro de Juízes e a gente, você está lendo lá Juízes, se é a primeira vez que você está lendo a Bíblia, você olha e você fala, o que vai acontecer no meio dessa tragédia com esse povo? O que vai acontecer agora? E aí a gente vê toda essa história acontecendo, então é como se tivesse algo acontecendo ali em Israel. E aí, pensa no Google Maps, quando você vai pesquisar ali você abre o Google Maps, geralmente vem o planeta Terra, e se você pesquisa alguma coisa, ele vai fazendo aquele zoom, Vai fazendo aquele zoom, e é como se estivesse acontecendo isso aqui quando a gente chega em Samuel. Algo acontecendo no povo de Israel, livro de Juízes, aquela tragédia, e aí Deus vem e mostra especificamente, ele dá um zoom em uma família, em um casal, mais especificamente uma mulher chamada Ana. Que a gente conhece muito bem a história desse casal. É uma mulher que ela buscava e ansiava por algo a mais. Ela ansiava e sonhava por um filho. E a gente vê o livro de 1 Samuel, então ele começa a história, e aí já pode ir comigo ali para o livro de 1 Samuel. A gente vai olhar um pouco mais no detalhe o capítulo 3, mas até chegar lá a gente vai passar um pouco pelo 1 e o 2 também. Mas o livro de 1 Samuel ele começa com a história do nascimento de Samuel, e o foco ali é na mãe dele. O foco está em Ana, que era uma mulher estéril, e ela podia... Interessante aqui que a Ana podia ficar distraída com tudo isso que estava acontecendo, que a gente falou no livro de Juízes. Ela podia se distrair com a circunstância que ela vivia. Ela vivia num contexto, lembra que o povo ele chega, ele se mistura com os cananeus, eles não conseguem, no primeiro momento, eles conseguem manter as suas práticas, o que Deus tem estabelecido, mas logo eles se misturam, se dão em casamento, começam a adorar outros deuses. Então a gente vê Ana nesse contexto, e ela vivia num contexto onde os cananeus, mais especificamente, eles adoravam um Deus chamado Baal, e esse Deus, os cananeus, eles denominavam como Deus da fertilidade, tanto agrícola quanto humana. E Ana vivia nesse contexto, que tinha um Deus específico, ela podia ter buscado para ter esse filho que ela sonhava tanto. Mas ela não desiste do seu sonho, e ela busca o Deus de Israel. Ela não vai atrás dos outros deuses, ela não vai atrás da circunstância e cultura cananeia, ela vai buscar o Deus de Israel, e ela tem o sonho e o desejo de ter um filho. E ela não desiste disso. O coração de Ana agita as águas de Israel. Ela começa a agitar aquelas águas que estavam paradas, como o mar morto, ela começa a agitar aquelas águas. E ela ora ao Senhor, ela dedica o seu filho ao Senhor. O Senhor se lembra dela e ela dá luz a um filho, Samuel. E aí depois a gente vê, se você vai lá no capítulo 2, olha comigo, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 2. A Ana, ela faz um cântico de louvor, e ela, logo depois que Samuel nasce, ela canta essa canção, e ela declara ao Senhor que, no versículo 2, se a gente olhar, ela fala o seguinte: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ela declara que o Senhor é incomparável a todos os outros deuses, ela é ousada demais. Ela permanece fiel e ela vai e desafia a crença cananeia, tudo que estava acontecendo ali naquele contexto. E a gente já vai chegar no capítulo 3, mas antes disso, é interessante que o nome Samuel no hebraico, um dos significados é ouvido por Deus. Anota isso, você está anotando. Ouvido, Samuel, ouvido por Deus. Deus ouviu a voz aflita de Ana. Deus ouviu a voz aflita de Ana e concedeu o desejo do seu coração. É incrível que o Deus que ouve a voz de Ana é o Deus que fala comigo e com você. Yes? E
ele permite, isso é muito lindo, ele permite a gente ouvir, se a gente vê em Ezequiel, não precisa abrir, mas em Ezequiel 43:2, se você está anotando, Ezequiel 43:2, ele se refere à voz de Deus como o som de muitas águas. 43:2 diz o seguinte, Ezequiel 43:2, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste, sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia em sua glória, com a sua glória, o rugido de águas. Eu vou te falar uma coisa que Deus, à medida que eu navegava por esse texto, Deus foi falando comigo muito forte. Essa voz que Ezequiel trata e relata como o rugido de águas, essa voz foi a voz que me criou e criou você. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi essa voz que me criou e que te criou, e essa voz, ela está dentro da gente. Isso me impactou muito, o Espírito Santo foi me ministrando, ele falou, essa voz está dentro de cada um de nós. E a gente carrega essa voz nas nossas veias, na nossa caixa torácica, esse som da voz de Deus, que falou, façamos o homem a imagem e semelhança, isso está dentro da gente, isso reverbera dentro da gente. É como se a gente, como igreja, indivíduo, tivesse esse som aqui dentro, que quer sair, ele quer fazer alguma coisa, ele chama para alguma coisa. E mais lindo também é que esse som de muitas águas, deixa sua marcação aí em Samuel, a gente vai pular rapidinho para Apocalipse. Esse som de muitas águas que a gente ouve, é interessante que ele não só é relacionado na Bíblia com a voz de Deus. Tem momentos que o som de muitas águas, ele é relacionado com o clamor da Igreja de Jesus Cristo. E se a gente for para Apocalipse, abre comigo rápido ali, Apocalipse 14, versículo 2. Apocalipse 14, 2 diz o seguinte. Como é gostoso ouvir barulho de Bíblia. Yes. Eu sou old school. Eu vou na Bíblia aqui mesmo. Sou na velha guarda. Apocalipse 14, versículo 2. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Havia 144.000 que cantavam, e esse som era o som como o som de muitas águas. Se a gente olha também no capítulo 19, versículo 6, ainda em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bravava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Essa voz que está em mim, que está em você, que reverbera, que quer reverberar, que quer uma ação, essa voz, ela também nasce, ela é associada com a voz de Deus, o som de muitas águas com a voz de Deus, mas o som de muitas águas também é o som que nasce de nós como igreja de Jesus Cristo. E tem sido incrível ver, tem sido um privilégio, né, como voluntário do Holy Music. Aliás, palmas para os nossos voluntários do Holy Music. Yes! Tem sido incrível ver, tem sido um privilégio de ver, enquanto ministrando aqui e cantando e louvando a Deus, tem momentos que eu vivo muito isso, né? Eu compartilho com o nosso time, eu vivo muito isso, eu vejo isso acontecendo, esse som de muitas águas como o som da igreja. E às vezes a gente começa a louvar, e a gente começa a ir para um lugar de adoração intensa e permanente, e de intimidade com Deus, e esse som é como se... Literalmente, é como se a igreja começasse a fluir, como se fosse um rio. E esse vai ser... É como se fosse um barulho de uma água. Assim. Eu não sei como é que é o som de muitas águas. Mas é algo assim. E vem, e a gente começa a ministrar, e o Espírito Santo começa a ministrar. E esse som vem, é um som que vem como se fosse um barulho de um som de muitas águas. Então a gente... Vê que Deus, e aí olhando agora, vamos lá para Samuel, vamos voltar para Samuel, capítulo 3, a gente vê que a voz aflita de uma mãe, ela foi ouvida,
Ela deu espaço para que a voz de Deus, que a gente vai ver o que acontece agora no capítulo 3, a voz aflita de uma mãe deu espaço para a voz de Deus, para que a voz de Deus se conectasse ao coração atento, ao coração íntimo e disposto do servo Samuel. Ana, ela não imaginava que ela estava dando à luz um filho que ia reverter toda a tendência decadente da liderança que estava acontecendo ali em Juízes. Ana não tinha noção de que o seu filho ungiria Davi. E ungiria Davi para ser o rei e a esperança, a nação de Israel naquele momento. E a vida de Samuel, ela inaugura uma época muito linda do que Deus trouxe sobre a vida de Abraão, do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão e da qual nós todos tomamos parte. E queria te convidar agora para a gente navegar um pouco então no capítulo 3. Eu vou ler, queria que você acompanhasse. Abre comigo aí, se você já está lá no capítulo 3, 1 Samuel, a gente vai andar um pouco nesse capítulo. Capítulo 3, diz o seguinte, o menino, a gente vai ler do versículo 1 ao 10, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, ele estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Versículo 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu então que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse, vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga o seguinte, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. No versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E aqui eu queria começar, à medida que a gente entra nesse capítulo 3, o primeiro ponto dessa noite para a gente olhar com mais cuidado é acerca da intimidade. Antes de Deus chamar Samuel, olha o que estava acontecendo. Vamos voltar ali para o começo do capítulo 3. Onde que estavam Eli e Samuel? Se a gente vê novamente o capítulo, dos versículos 1 ao 3, a gente vê o menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. E aí fala que naqueles dias o Senhor não falava. Versículo 2, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, já não conseguia enxergar. E aí no versículo 3, fala que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado, aonde? No santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E uma coisa interessante aqui que Eli, quando a gente olha esse versículo 2 e fala que ele não podia enxergar, ele estava com essa cegueira, ele reflete justamente o que estava acontecendo com o povo de Israel em Juízes. Aquela cegueira sem vida. E é interessante que o texto ele mostra exatamente o contraste com Samuel. Onde que Samuel estava? Samuel estava em proximidade com Deus. Em um período que Deus ele não falava, como a gente vê ali no versículo 1, naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. As águas estavam paradas. Samuel, onde que ele estava? Ele estava deitado, dormindo, na constante busca da presença de Deus. Mas Rodolfo, como é que a gente pode inferir isso? Porque lembra que a gente estudou o
tabernáculo de Moisés. Quem que lembra, nas RDs do primeiro semestre, a gente estudou o tabernáculo de Moisés, e a gente foi etapa por etapa, e o nosso contexto de estudar o tabernáculo de Moisés era para entender como ter uma vida de adoração constante, um estilo de vida de adoração. Então a gente passou, lembra? A gente passou, cada RD a gente fazia, nas nossas redes de discipulado, a gente fazia, passava ali, até mostrava os vídeos especificamente de cada elemento do tabernáculo, pelo portão, do portão para o átrio, e dos átrios a gente entrava no santo lugar, do santo lugar no santo dos santos. E se a gente lembrar os elementos de cada um desses lugares, a gente tinha ali no santo lugar a lâmpada que é citada aqui no texto. A gente tem no Santo dos Santos a Arca de Deus. E se a gente lembrar, do que a gente estudou, e lembrando que o tabernáculo de Moisés, ele era uma maneira que Deus trouxe, extremamente visual e poderosa, do povo de Deus se reconectar com Ele. Ele queria estabelecer tudo que Ele tinha no Jardim do Éden, Ele queria estabelecer novamente no meio do povo. E Ele queria isso visualmente. Aqui é o passo a passo para vocês se achegarem a mim. E é nesse lugar, no Santo dos Santos, que vocês vão se achegar e eu vou estar ali. E a gente vê nesse lugar, onde Samuel estava dormindo, no versículo 3, é onde se encontrava a Arca de Deus, que é exatamente o símbolo da presença de Deus aqui na terra, naquele período. Deus estava naquele lugar e Samuel estava ali, perto de Deus. Era o lugar do tabernáculo onde Deus habitava, onde a presença habitava. E é nesse lugar que a gente vê, no versículo 4, a gente vai chegar lá, Deus chamando Samuel pela primeira vez, e é onde ele ouve a primeira vez a voz de Deus. Então esse primeiro ponto sobre intimidade, eu queria ressaltar que a gente vai viver, nós vamos ouvir e reconhecer a voz de Deus num lugar de intimidade e constância. Intimidade e constância na presença de Deus. E a lâmpada, é legal, é incrível como Deus mostra nos detalhes, e a lâmpada ela mostra, novamente, Samuel ele estava ali na presença da arca, ele também estava na presença, a lâmpada simbolizava, lembra o quê? O candelabro simbolizava a presença do Espírito Santo. Então Samuel ele estava ali conectado na presença de Deus. E outro homem na Bíblia, no Velho Testamento, que me chama sempre a atenção quando a gente fala em constância, é Daniel. Depois anota aí Daniel 6:10. Daniel, ele orava, versículo 10 fala exatamente isso. Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu creio que Daniel, ele não orava 15 minutos a cada 3 vezes, a cada vez que ele orava. Eu creio que Daniel passava tempo de qualidade com Deus. Assim como Samuel estava ali naquele lugar, eu entendo que Daniel, ele passava um tempo de qualidade. Quando a gente fala de ter uma vida constante e íntima na presença de Deus, eu sei o quanto isso é desafiador nas diversas distrações e ocupações que a gente tem ao longo do dia. O quão desafiador é manter essa constância. E se você pergunta para mim assim, a minha agenda do dia a dia, eu tenho espaços que eu reservo para ter essa intimidade com Deus, e às vezes quando isso se bagunça, eu me bagunço, minha agenda se bagunça, e parece que as coisas no dia se bagunçam. Não sei se acontece com vocês também. E se eu mantenho essa constância de 5 da manhã acordar, até 6:30 pegar Salmos e começar a ler, e refletir, cantar e adorar a Deus, de 5:30 a 6:30, e à noite eu tenho um tempo de reflexão, de meditação, onde eu leio o nosso plano de leitura, onde eu me coloco num momento mais de quietude, Rodolfo, eu preciso desse lugar. E eu quero te convidar a estar nesse lugar de intimidade. Eu quero te convidar a estar nesse lugar de constância. A gente tem muita distração hoje. E vocês sabem muito bem disso. E isso me leva para o nosso segundo ponto de hoje, dessa noite, que é que a voz de Deus, ela vai ser ouvida quando a gente tem foco. E ela vai ser ouvida num lugar de atenção exclusiva a Ele, e onde a gente está pronto a dizer: teu servo está ouvindo. Quando a gente olha no versículo, a partir do versículo 4, então, quando Deus vai chamar Samuel pela primeira vez, e a gente, eu fiquei pensando, conversando com a Cíntia, a gente ficou pensando, caramba, como é que foi para Samuel ouvir essa primeira voz de Deus, nessa primeira vez que ele ouviu isso? Que som que tinha?
E mesmo ele não sabendo ainda que era a voz de Deus, olha que interessante, ele não sabia que era a voz de Deus. Mas se a gente olha no versículo 4, então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu, estou aqui. Ele não falou, estou indo, já vou, eu estarei indo, né? A gente chama de gerúndio, né? Eu estarei indo, eu estarei fazendo. Não, ele fala, estou aqui. E é lindo ver isso também na vida de Abraão, na vida de Jacó. Se você quiser anotar aí em Gênesis 22:1 e Gênesis 31:11, quando Deus chama Abraão e Jacó também, Deus fala com eles. O que eles falam? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E é isso que Samuel diz. Ele diz, estou aqui. Mesmo não sabendo ainda e não tendo discernido que era a voz de Deus. Ele diz, estou aqui, e ele vai até Eli como se ansioso para fazer o que aquela voz estava chamando ele para fazer. E aí no versículo 6, é interessante que continua, e Deus chama, pela segunda vez, Deus chama novamente Samuel. E prontamente, novamente, Samuel se levanta, e o que ele diz novamente? Eis-me aqui. E nessa segunda vez é interessante que Samuel ele continua atento. Não é que ele saiu do tabernáculo, ele foi para outro lugar, ele volta para o mesmo lugar, ele se deita, ele está ali na presença e ele continua naquele lugar e ele diz novamente, eis-me aqui, estou aqui. E assim como na primeira vez, não havia distração sobre a vida de Samuel. Samuel não estava no Insta, não estava no Face, não estava no YouTube, não estava fazendo qualquer outra coisa que não retirasse a atenção dele. Não havia espaço para outras vozes na vida de Samuel a não ser a voz de Deus. E Deus, se você está anotando, anota isso, Deus, Ele anseia para que a voz dele seja tão intensa na minha vida e na sua vida, que nenhuma distração vai tirar a gente da presença dele. Amém? E aí no versículo 8, continuando nessa caminhada de Samuel ouvir a voz de Deus, Deus vai chamar ele pela terceira vez, mas alguma coisa diferente acontece na terceira vez. O que acontece aqui? Deus chama Samuel, ele se levanta, ele fala, eis-me aqui, estou aqui. Ele vai naquele lugar, vai falar com Eli, e aí Eli, o que ele faz? Ele instrui Samuel, fala, Samuel. E ele percebeu que era o Senhor chamando Samuel. Ele diz a Samuel, Samuel, da próxima vez que o Senhor te chamar, você vai dizer o seguinte, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel, ele volta, ele se deita no mesmo lugar, na presença de Deus. E é como se a narrativa da história, ela fosse construindo algo incrível até um encontro de Samuel com a voz de Deus. É lindo ver que Samuel, nesse momento, ele aprende a discernir a voz de Deus. Nesse momento, nessa terceira vez que ele fala com Eli, ele instrui ele aprende a discernir a voz de Deus nesse lugar. Isso seria extremamente necessário e importante no ministério de Samuel. Depois, se você quiser olhar no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel chega diante da família de Jessé, ele vai oferecer um sacrifício, ele chega na família de Jessé, e aí Jessé traz um filho, e Samuel fala, nossa, acho que é esse aqui. E aí Deus fala, não é esse. Ele aprendeu, naquele momento inicial da sua vida, ele aprendeu a discernir a voz de Deus. E esse é o nosso segundo ponto. A voz de Deus, ela é ouvida em um lugar de atenção exclusiva. E onde a gente está pronto a dizer, teu servo está ouvindo. Minha oração é que a gente possa estar constantemente, sem distrações, nesse lugar, na presença de Deus, buscando Ele, dia após dia. E aí a gente vai para o clímax dessa narrativa, a gente olha aí o versículo 10, que é quando pela quarta vez, Deus chama Samuel. E aí ele já foi instruído por Eli, ele já sabe o que ele tem que fazer. E aí, é nessa hora que a gente vê aqueles detalhes da Bíblia que se a gente perde e não lê com atenção, passa de repente, a gente perde a bênção. E aí a gente vê aqui que Deus, ele não fala Samuel. A gente olha atentamente o versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, e ele fala, Samuel, Samuel.
Samuel, Samuel. E é como a gente vê também Abraão, eu comentei em Gênesis 22:11, Abraão no Monte Moriá, quando ele está com Isaac. Vou ler rapidamente, Gênesis 22. Gênesis 22:9, se você quiser anotar aí, diz o seguinte: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Assim como ele falou Samuel, Samuel, ele falou Abraão, Abraão. E aí eu queria compartilhar com vocês algo que Deus também foi trabalhando na minha vida. Assim como Samuel teve o seu processo de entender, né, de entender que era Deus falando, eu tive um processo de entender que Deus falava comigo em sonhos. E aí, isso foi um processo até entender que era a voz dele, e como ele falava, e o que era aquilo, o que aquilo significava. E até por vindo de um contexto e um background batista, eu ficava às vezes, o que está acontecendo? É um sonho? Estou tendo sonho? Enfim, então foi um processo para mim. E aí Deus foi me mostrando de uma maneira muito linda enfim, até por vir de um contexto mais batista, eu tinha muito medo do sobrenatural, né, da presença do Espírito Santo. Isso às vezes eu tinha esse desejo, mas eu tinha medo. E tem um amigo que eu lembro até ele me falou, ele disse assim: Rodolfo, o Espírito Santo é dócil. Ele vai falar com você da maneira que você vai entender. Ele não vai vir, né, trovejando e fazer você cair. Ele vai falar do jeito que você vai entender, da sua maneira. E aí eu entendi que ele falava comigo em sonhos. E foi um processo até eu entender. Assim como Samuel, foi um processo para eu entender que era aquela voz que estava falando comigo. E é o que eu queria compartilhar, que me chamou muito quando eu li Samuel, Samuel, era justamente nesse contexto. Eu tive um sonho durante a pandemia, e nesse sonho era um cenário céu vermelho, bem assim, final de fim do mundo, céu vermelho misturado com preto, e aí caindo meteoro, meteorito, etc. E aí as pessoas procuravam um tesouro. Estava todo mundo ansiando por um tesouro. Todo mundo, eu quero um tesouro, eu quero um tesouro. Eu olho, e aí no sonho eu olho para o lado e eu vejo uma rocha desse tamanho, até o chão, verde esmeralda. E aí eu olho para aquela rocha e eu falo: o tesouro está aqui, eu encontrei esse tesouro. E eu acordo desse sonho. E na hora o Espírito Santo ministra no meu coração: esse tesouro é Jesus. As pessoas estão procurando esse tesouro. Em tempos de caos, você tem esse Jesus no seu coração e ele está aqui. E aí só que aquilo para mim foi como se fosse na primeira vez, a primeira voz de Samuel, a primeira vez que Deus chama Samuel, ele fala Samuel. Foi Rodolfo, foi a primeira Deus tentando falar comigo, e eu guardei aquilo para mim. E aí eu aprendi que quando eu tenho alguns sonhos, dependendo se tem pessoas envolvidas, amigos, colegas, eu trago esse sonho, eu compartilho para trazer algum tipo de discernimento e oração. Mas nesse contexto eu guardei para mim, compartilhei com a Cíntia, eu fiquei com aquilo para mim. E aí, num outro momento, eu compartilhei isso com uma outra amiga nossa. E eu falei do sonho, e aí ela falou assim: Rodolfo, Deus tem algo a mais nesse sonho para você. Você está carregando um tesouro no seu coração. Você precisa falar desse tesouro. Aí eu falei: Aí eu guardei para mim. E foi, de novo, né? Deus falando: Rodolfo, Samuel, segunda vez. E aí eu vou na nossa RD, ainda lá em São Paulo, a gente estava em São Paulo nessa época, eu vou na RD, começo a compartilhar isso. E na verdade eu fui para essa RD, eu nem pensei em compartilhar desse sonho. Cheguei lá, a gente estava falando sobre algumas coisas, e aí de repente eu começo a falar desse sonho. Do nada, assim, falei do sonho. E aí tinha um colega nosso do meu lado, e ele tinha acabado de compartilhar que ele estava... o Espírito Santo estava falando tão certeiro na vida dele, que ele recebia a palavra, ele precisava falar, porque se ele esperasse, ele começava a racionalizar, e aí vinha o lado humano dele. Então ele recebia, o Espírito Santo falava, ele dava, entregava aquela palavra.
E aí, eu olho para... Eu tô rindo que eu tô olhando para os Danis. Eles eram os nossos líderes, eles estavam nesse dia. E aí, esse rapaz, ele olha para mim. E eu começo a compartilhar do sonho. Eu nem terminei de falar do sonho. Ele vira para mim e ele fala... E foi algo muito sobrenatural. Isso nunca tinha acontecido comigo. Ele vira para mim e eu olhei para ele. Eu vi que não era ele falando. Deus estava falando através da vida dele. E ele olha para mim e fala: as almas estão se perdendo. Quando que você vai começar a pregar? Pau. Aí, mais uma vez, Deus falando comigo. E aí a gente continua a conversa. Aí ele fala assim: Rodolfo, peraí. A gente ora junto. Naquele mesmo momento, ele ora. E ele fala assim: desculpa, eu tive outra visão. E ele fala assim: eu vi você num penhasco, vidas na sua frente, as vidas caindo num mar de fogo, e você atrás. E Rodolfo, eu não sei se precisa ir para a Praça da Sé com um megafone e começar a pregar, mas você precisa falar de Jesus para as pessoas ao seu redor. E aquilo foi assim. Eu sempre falei: nossa, eu tenho a minha caixinha, tenho o meu ministério, eu tenho, né, os meus talentos, os meus dons que Deus deu. Evangelista? Não, isso é com o pessoal que está lá sendo missionário, lá na Itália. Minha cunhada que está na Itália sendo missionário, plantando igreja. A caixa é evangelista. Peraí. Deus falou: não. Eu tenho algo para você. Eu quero que você se mova nessa área. E essa foi quando eu olhei o Samuel. E nessa evolução desse sonho, assim que eu fui compartilhando, foi como se Deus falasse: Rodolfo. Como se é algo urgente. E aí, quando Deus chama Samuel, nessa quarta vez, ele não fala Samuel, ele fala Samuel, como se tivesse algo urgente para ser liberado sobre a vida de Samuel. E a gente vê que existe uma progressão linda na vida de Samuel, da autoridade dele. Ele ia para Eli, falava com Eli, depois Eli instrui ele que se coloca diante do Senhor, ele se autodenomina servo do Senhor. Samuel diz: fala, Senhor, teu servo está ouvindo. E depois ele recebe uma palavra profética que ele libera sobre a vida da família de Eli. E a gente vê depois o povo no versículo 20, ainda no capítulo 3, também reconhecendo essa autoridade que foi colocada sobre a vida de Samuel. Esse último ponto, então, que veio muito no coração e do que Deus tem falado para mim, é que a voz de Deus, ela nos chama para ação. Assim como nesses sonhos, Deus está me falando: Rodolfo. Ele também chamou ali Samuel, ele libera algo profético, ele libera esse dom profético sobre a vida de Samuel. E é interessante que em alguns contextos, em alguns ambientes, a gente vê o som, a gente fala do som de muitas águas, o som das águas pode induzir algumas vezes se é cachoeira, a gente está falando de cachoeira, se a gente está falando de rio, a chuva, ele induz a um estado do cérebro, um estado mental de calmaria. Mas é interessante o contraste da voz de Deus, que eu falei no começo, do rugido que a gente lê lá em Ezequiel. Ela é uma voz como o rugido de muitas águas e que ela pede uma ação. É uma voz que pede uma ação. Deus chama Samuel a se mover. Ele não fala para Samuel ficar parado. E aí eu vou falar uma coisa linda também que Deus colocou no meu coração, é que água parada não tem vida. Existe vida na voz de Deus. E Ele está te chamando, Ele está me chamando para a gente viver isso como igreja e como indivíduo. Existe vida na voz de Deus. Samuel, ele recebe esse chamado profético, ele começa a ser usado. Ele começa a ser usado por Deus. Samuel, ele vai ser aquele que vai ungir Davi. E é de Davi que vem o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o justo, Jesus Cristo de Nazaré. Queria te convidar a levantar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu queria te convidar. A gente vai cantar uma canção, mas antes disso eu queria orar com você. Fecha os seus olhos, se concentra agora na presença de Deus. E
Queria que a gente começasse pedindo perdão pelas vezes que a gente não passou tempo suficiente na presença daquele que nos criou. Começa a declarar essas palavras de perdão. Se faz tempo que você não vive nesse lugar de intimidade, nesse lugar de constância, começa a pedir para Deus te trazer de volta para esse lugar. Pede mais fome. Começa a orar no seu íntimo. Senhor Deus, nós queremos entregar nossos corações ao Senhor. Clamamos por mais da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Queremos estar em intimidade, em constância. Queremos viver nesse lugar, Pai, onde nada mais importa, onde nós ouvimos a Tua voz, onde nós vivemos em constante comunhão. Eu queria te lembrar que Deus tem saudade quando você não aparece. Deus tem saudade de você quando você não aparece. Mas Ele está sempre lá, está te esperando. Eu queria dizer isso, que Ele está te esperando para declarar coisas lindas sobre a sua vida, para ter um tempo com você, para orar com você, para te ouvir. Continua declarando, clamando por mais da presença dEle. A gente vai cantar essa canção, onde a gente quer declarar que a gente vai voltar toda a nossa atenção para nosso Deus. Deus que merece toda a nossa adoração. E a gente vai clamar e cantar essa música juntos. E depois a gente vai fazer uma outra oração, clamando por mais da presença dEle.